Por exemplo, um período do dia que você estaria em casa, fazendo algumas outras atividades, escolher ficar 30 minutos com as crianças e falar assim: vamos dar uma volta ali na praça, uma volta rápida, 30 minutos e voltamos. É mais ou menos isso? É tornar a vida também um pouco mais simples, sem precisar, eu só vou sair se eu tiver dinheiro para ir a um shopping. É tornar a vida um pouco mais simples também? É esse olhar para o essencial, né? O essencial é aquilo que faz o nosso coração vibrar, né? Que vai muito além de coisas materiais, né? E é justamente sobre isso. Escolher, muitas vezes, estar em contato com a natureza, escolher estar presente naquilo que se faça, né? Nem que seja, ok, vou brincar com as crianças, mas estarei ali completamente presente, brincando com as crianças, né? Legal. Isso é muito relacionado ao que a gente chama de mindfulness, né? Que é estar presente em todas as ações do seu dia a dia. Ao invés de eu estar aqui com você conversando agora, com vocês conversando e pensando em coisas que eu vou precisar fazer daqui a pouco, não, eu estou completamente presente agora. Ao invés de eu estar brincando com as crianças e preocupado com coisas que eu deixei de fazer no trabalho, não, eu deixo tudo isso lá fora e esse momento sou eu e as crianças, né? Que Ao invés legal. de eu ficar pensando que, olha, eu preciso gerar uma renda para fazer aquela viagem, tal, e agora, o que eu posso, como eu posso aproveitar o agora? Será que eu posso caminhar na praça? Será que eu posso tomar uma água de coco? Será que eu posso proporcionar momentos juntos da minha família? Que são coisas realmente simples e que, se a gente valoriza no aqui e agora, todo o restante, né? Quando você está na presença em tudo que você faz, com certeza você realiza de uma forma muito mais fácil e, além disso, né, com muito mais, acho que a gente coloca muito mais coração naquilo que a gente faz e não só razão, né? Muito mais amor do que estresse, né, doutora Laís? Eu fiquei agora, Exatamente. só de ficar imaginando, caminhando, correndo, brincando na praça com as crianças, já dá uma sensação de paz, já vem assim, parece que dá uma aliviada no estresse só de imaginar. Imagina você praticando isso constantemente. Exatamente, porque o nosso cérebro ele faz, né, esse movimento, né? Quando a gente se visualiza realizando algo, porque o nosso cérebro realmente essa sensação que ele desperta, né? Então, por isso que é tão importante isso que a gente pode chamar de meditação ativa, ou então mesmo que seja uma meditação guiada, um contato com a natureza, porque mesmo que às vezes naquele momento você não tem tempo para fazer isso, mas só de você respirar fundo e se visualizar fazendo isso, de repente você está ali durante o trabalho, no momento, né, de correria e tal, e naquele momento você não consegue sair um pouco, mas você pode se visualizar, né, de repente a água de uma cachoeira, o Ai, que som dos pássaros, delícia! aquele vento fresco no rosto, tudo isso já vai despertando essa sensação, já vai liberando muitos hormônios no corpo e automaticamente os músculos vão relaxando, o estresse vai reduzindo, e aí quando você olha volta aqui para a sua situação de trabalho, aquilo que você precisava resolver, a sua mente já deu um reset, a sua mente já está muito mais clara Que para olhar para legal! essa situação e resolver com muito mais Que facilidade. legal, que legal. Doutora, a gente ultimamente tem ouvido muito na imprensa corpos inflamados, né? Isso está acontecendo porque tem uma inflamação no corpo. As inflamações, elas seriam consequências disso tudo, desse estresse acumulado, de uma alimentação errada, dessa falta de autorresponsabilização e de autocuidado. Quando é que eu vi também na página da senhora que a senhora gosta muito de compartilhar práticas integrativas, a utilização de chás sem açúcar no dia a dia, Sim, isso também contribui para esse autocuidado e essa autorresponsabilização? sim, eu acho que assim, as inflamações, elas são um distanciamento do nosso verdadeiro eu.
Eu acho que basicamente, assim, né, se a gente for falar de uma forma integral, de uma forma integrativa, eu vejo as inflamações muito como isso. O consumo, né, de alimentos, né, de fast food, de alimentos industrializados, e aí eu vou trazer um pouquinho o olhar da antroposofia para falar sobre isso, porque, assim, os alimentos, eles têm também, além de propriedades, que são os macros e os microelementos, né, todos aqueles, os constituintes, além de tudo isso, eles também têm vitalidade. E aí, quando a gente olha para dentro, quando a gente se observa, a gente consegue entender o que o nosso corpo está precisando. Então, se de repente eu estou me sentindo muito cansada, estou me sentindo assim com a cabeça muito dispersa, com falta de concentração, com falta de disposição, então, muito provavelmente seja necessário introduzir alimentos que trazem mais esse contato com a terra, esse contato com a presença, que trazem essa vitalidade, e dessa forma, quando a gente tem esse conhecimento, a gente pode, olha, então, como nesse momento eu estou me sentindo assim, de repente eu preciso me alimentar mais com tubérculos, com raízes, que são plantas que estão muito mais próximas da terra, que trazem muito essa vitalidade da terra. Ou então, de repente, estou vivendo uma fase da vida em que está difícil produzir, não estou tendo criatividade para desenvolver o meu trabalho. Então, de repente, seria necessário se alimentar com mais sementes, lentilhas, grão de bico, feijão, que são coisas que vão germinar, que trazem essa energia da germinação para dentro de nós. Então, e isso falando um pouquinho de antroposofia, mas se a gente vai lá para o Ayurveda, a gente tem uma outra visão, que é sobre como o meu corpo está digerindo esses alimentos que eu estou colocando. Então, será que é o momento de eu, de manhã, de repente, já consumir um café da manhã com alimentos pesados, né? Às vezes pães, ovos, coisas que vão gerar mais energia para fazer digestão, né? O seu corpo vai precisar gastar mais energia para digerir esse alimento, e aí você vai ter menos energia para realizar outras atividades, sem contar que essa digestão lenta, ela gera toxicidade, gera o que a gente chama de ama no Ayurveda. E são, nada mais é esse processo que leva à inflamação, se a gente for falar numa linguagem da medicina convencional. Entendi. Então, assim, muito da inflamação é relacionada ao que o nosso corpo não é capaz de digerir, do que a gente coloca dentro dele. Entendi. Às vezes se alimentar sem fome, às vezes almoçar e ter indisposição depois do almoço. E como que pode resolver isso? Através da própria alimentação, só que de uma forma que seja direcionada, de uma forma que já seja, que tenha, por exemplo, temperos, que tenha alimentos que vão facilitar essa digestão. Às vezes um alimento que a gente consome no café da manhã, ele não é legal de ser consumido nesse horário, ele é mais interessante de ser consumido em outro horário, onde o nosso fogo digestivo já está mais ativo. Então, assim, quando a gente observa o nosso corpo e observa como a gente digere o que a gente coloca dentro dele, observa a nossa questão energética e observa porque está tudo disponível na natureza, os chás, né, as folhas, as plantas medicinais, estão todas aqui disponíveis para nos dar essa força, para nos fazer, né, termos mais vitalidade mesmo e para lidar com as situações do dia a dia com maior facilidade. Então, por isso é extremamente importante a gente ter esse conhecimento para que a gente possa fazer escolhas realmente conscientes, né? Nossa, doutora, a senhora me fez lembrar aqui do meu cardápio o dia inteiro. E aí você fala assim, é verdade, se eu preciso de energia em determinado horário e aí eu encho o meu corpo de muito alimento que vai demandar mais energia ainda, eu vou ficar mais lenta do que o normal.
Exatamente. Que doido! E além disso, vai acumular substâncias tóxicas, né? Vai acumular AMA, vai acumular toxicidade, que vai lesionar os tecidos a longo prazo. Entendi. E vai trazer complicações físicas, né? Doenças, questões, desarmonias, né? Para o corpo físico. Olha, adorei. Já vou continuar seguindo mais a senhora ainda, porque é um outro olhar para nossas práticas diárias. Porque voltando na doença, depois a gente fala assim, mas por que eu adoeci? Mas espera aí, vamos ver o seu histórico, o que nós fizemos, nos alimentamos, como é que eu olhei a vida no entorno, a natureza. Não, eu não olhei, né? Eu só coloquei no automático e fui. Doutora, eu sei que a senhora indica um filme, um documentário, Como Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. Por que esse documentário é tão importante e significativo? Olha, esse documentário está disponível, né, para assistir. Assim, ele traz um compilado de diferentes regiões do mundo. E é um jornalista e escritor, né, que fez esse documentário. Agora eu não estou me recordando o nome dele. É Dan Buettner. Doutora, Dan Buettner. Isso, esse mesmo. E aí ele visita diferentes regiões do mundo e nessas regiões ele convive com as pessoas mais longevas, né, desses locais, e ele aprende, né, com eles quais são os segredos para se viver com qualidade, né, para se ter longevidade com qualidade. E aí é tão interessante porque assim aborda temas desde conexão com propósito. Ele fala do Japão, né, do Ikigai, que o Ikigai é aquilo que, se a gente está conectado, né, se a gente sabe, né, o que eu gosto de fazer, o que dentro do que eu gosto de fazer, o mundo precisa disso. Ou eu posso fazer o que eu gosto de fazer, o mundo precisa disso e eu posso receber por isso. Quando a gente está conectado com o nosso Ikigai, quando a gente está conectado com essa essência, com esse propósito e a realização, a gente realiza de uma forma muito mais suave a nossa missão. Então, uma das coisas é sobre isso. Ele fala muito sobre alimentação. Que mais? Além da alimentação, ele fala sobre a importância da vida social, do convívio com outras pessoas, porque é extremamente importante. Nós não somos seres que nasceram para sermos sozinhos, nós somos seres sociáveis, e a vida em sociedade, que é algo que tem sido muito modificado ao longo da história, né? Atualmente a gente percebe assim, as pessoas muito mais convivendo em solitude bem, ok, isso é muito bom, mas também é extremamente importante conviver em sociedade, ter essa troca com outras pessoas, né? Muitos dos aprendizados e da evolução enquanto seres humanos acontecem através da troca com outras pessoas, e isso é extremamente importante. Compreender, né, os ritmos biográficos, saber que existem momentos da vida para determinadas questões e que cada fase da vida é extremamente importante, né? No caso, que a criança ela possa experienciar a infância, que ela possa brincar sem excessos de responsabilidades, né? Que ela possa realmente ter esse período de contato com descobrir o mundo, descobrir sobre si, porque isso impacta muito na vida adulta dela, porque lá por volta dos seus 40, 50 anos, diante a um conflito, diante a uma situação desafiadora, onde que esse adulto ele vai buscar a base para lidar com essas situações? Lá na infância, quando ele desenvolveu a criatividade, quando ele soube lidar com imprevistos, quando ele não teve medo de cair, quando se desafiou.
Legal. Então, assim, cada fase da vida importa. E uma das coisas também é essa humildade de aprender, né, com as pessoas mais sábias. Ele fala também muito disso no documentário. Eu acredito, assim, vale muito a pena assistir, tanto que eu realmente escrevi, né, no blog sobre ele, porque vai muito ao encontro de todas essas práticas integrativas e o quanto tudo isso tem sido estudado cada vez mais e tem sido comprovado, né, o quanto é importante, faz a diferença na vida de cada um de nós. Doutora Laís, quero muito agradecer a sua entrevista. Muito obrigada por esse bate-papo aqui no Jornal das 7. Desejo um ótimo dia, uma ótima semana para a senhora. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu estou à disposição. Quem quiser acompanhar o meu blog, laisverdenberger.com, também tem as redes sociais, tem podcast. Então, assim, eu compartilho muito sobre esse conhecimento. Também tem um livro que tem 2 capítulos que eu escrevi, que também é disponível gratuitamente na internet. Quem quiser se aprofundar, saber um pouquinho mais sobre as práticas integrativas, sobre esse olhar para a longevidade com qualidade, pode ficar à vontade e usufruir de todo esse conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente e entrar em contato comigo também. Tá bom, muito obrigada, doutora. Uma ótima semana. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.